Bom dia, boa tarde, boa noite e saúde a todos, pessoal. Eu venho falar hoje sobre o modo de hoje se explorar, né? O petróleo. Literalmente, o modo virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque no afã de nós tentarmos diminuir o efeito estufa nefasto nos níveis que se encontra, vários países enveredaram por soluções próprias, né? O Chile, pressionado pelas montadoras de carros esportivos europeus e com financiamento governamental, enveredou pelo caminho da estabilização do efeito estufa. Como? Ele ele não prospecta petróleo, mas ele conseguiu um meio de produzir petróleo capturando moléculas de gás carbônico na atmosfera, segurando o carbono, hidrolisando o carbono com hidrogênio e formando moléculas como metano, que somado dá o etanol, né? E assim, toda a gama de combustíveis que tanto os naturais, os verdes, quanto os fósseis, mas sem precisar usar a prospecção fóssil. Simplesmente capturando na atmosfera esse gás carbônico e pegando os pedaços igual um Lego, ele vai montando o polímero de um determinado combustível. Bom, então eles chegaram à gasolina e, por enquanto, é o que se sabe. Bom, a Islândia, ela já optou por outro caminho, quer dizer, é o mesmo modo, buscar na atmosfera o gás carbônico. Só que, pelas características geológicas da Islândia, ela tem energia geotérmica. Ela foi constituída ao longo dos milênios, quiçá bilhões de anos, numa ilha, numa região ártica, em cima da falha mesoatlântica do planeta. Então ela tem vulcões ativos o tempo todo e gera uma quantidade de gás carbônico muito grande, né? Então eles, no desespero, né, de deter o efeito estufa, eles optaram, da mesma feita como os chilenos, em capturar o gás carbônico, só que não dando o tratamento para a geração de combustível. Eles optaram pela abundância que eles têm lá de basalto vulcânico. Então, eles pegam o gás carbônico, a molécula inteira do gás carbônico, lavam e injetam no basalto, e esse basalto é injetado em fendas na Terra a fim de que se fossilizem, né? E com esse procedimento eles conseguiram uma coisa incrível, porque para a fossilização levaria
milhares de anos. E eles estão fazendo isso em 2 meses. Eles estão, não como os chilenos, eles estão baixando o gás carbônico, o efeito estufa. Eles estão tirando de fato o gás carbônico da equação do efeito estufa. Só que a molécula de gás carbônico não é meramente constituída de carbono. Ela tem oxigênio, porque ela é fruto da queima do combustível. E sem oxigênio, nenhum combustível se inflama, né? Bom, então eles estão petrificando tudo, carbono e oxigênio, e fossilizando. Eles estão criando um modo de baixar rapidamente o efeito estufa, mas apostando que não vai afetar o oxigênio da atmosfera tão necessário à vida na Terra, né? Porque estão fossilizando também o oxigênio, estão tirando da atmosfera. Todo o esforço do reino vegetal está sendo vertido por terra, porque eles estão pegando o oxigênio na molécula, junto com a molécula do gás carbônico, e fossilizando tudo. Eles não estão devolvendo o oxigênio para a atmosfera. Eles não estão fossilizando o carbono. O carbono é que é o vilão da molécula. Entendeu? O oxigênio é apenas componente para a combustão do combustível e geração de gás carbônico. Bom, então aí nós agora temos o Brasil. E para falar do Brasil, eu decidi dividir em 2 partes, porque o Brasil tem muito, ele é um produtor de petróleo e tem, além do pré-sal, quer dizer, um pré-sal litorâneo que vai até as fronteiras do Amapá com a Guiana Francesa, e com certeza por dentro da Guiana Francesa até a Venezuela. Bom, é muito petróleo, muito petróleo. Mas o IBAMA suspendeu a prospecção porque eles estavam querendo começar a prospecção na região do Amapá, praticamente na foz do Rio Amazonas. E os efeitos de se procurar petróleo na foz de um rio como o Amazonas é bem temerária, né? Diferentemente da que é praticada hoje no pré-sal original. Bom, mas aí vem a novidade. Nós não necessitamos desse petróleo que está lá. O Brasil é um país muito grande e tem muito céu a cobri-lo e protegê-lo. Então, se nós formos coletar moléculas de gás carbônico nas atmosferas, nós vamos coletar uma quantidade absurdamente grande. Para o Chile, não tem nem comparação com o que o Chile coleta. O problema é como nós vamos fazê-lo. Nós vamos fazer o que com ela?
hum, o que a gente mais tem é um combustível que é de grande difusão no Brasil, que é o etanol hidratado, né, a 4%. E também o etanol e o metanol. Mas o etanol é a menina dos olhos do Brasil, né? E ganhou repercussão na Europa a, a intenção da Alemanha, né, em adquirir etanol do Brasil para a produção de hidrogênio, né, para eles poderem substituírem o gás que eles importavam da Rússia, né? Ou então o Brasil de repente é lançado num turbilhão, mas não na solução. Em parte, em solução sim, porque o etanol, como já falei em vocês no refino, né, o etanol só tem 2 moléculas de carbono e tem menos oxigênio do que o gás carbônico em si, né? Ou se a mesma quantidade. E nós não congelaríamos, nós faríamos com isso a retirada também de oxigênio da atmosfera, como a Islândia. E geraríamos o etanol para facilitar o transporte do futuro hidrogênio combustível que a Europa pretende usar no lugar do carro elétrico, o carro movido, o automóvel, o caminhão, tudo movido a hidrogênio e as usinas movidas a hidrogênio em vez de gás liquefeito de petróleo ou carvão mineral. É terrível, altamente poluidor, coisa do século XIX que fomentou o crescimento do efeito estufa estupidamente. Bom, nós temos um produto que nós poderemos manufaturar com muita facilidade e através de energia verde. Bom, a primeira coisa que você vai pensar é que nós vamos plantar cana-de-açúcar no Brasil todo. Vamos acabar com a soja, com granola, com tudo que nós temos de... Vamos plantar cana. Não é bem assim, gente. A cana, ela precisa de um certo solo, um certo cuidado no seu plantio e a produção. Se nós usarmos o processo de síntese de etanol, esse etanol, se nós usarmos aqui no Brasil, no lugar do petróleo, da gasolina, nós baixaremos o efeito estufa, sim, porque nós geraremos muito, mas muito menos gás carbônico do que queimando gasolina. Então nós não, como o Chile, nem tanto lá, nem tanto lá, mas o nosso território seria poluído, mas sem jogar o efeito estufa lá para cima. Nós usaríamos o etanol sintético. E com esse etanol sintético,
nós criaríamos uma capacidade enorme de produção se nós usássemos como geração verde as nossas duas usinas, a de Angra 1 e a de Angra 2, que estão justamente no olho do furacão. E elas só são responsáveis por 3% do fornecimento de energia elétrica no país e 13% no estado do Rio de Janeiro, para manter em funcionamento a usina de Sepetiba, a siderúrgica, né? E a siderúrgica de Volta Redonda. Como essas duas entidades industriais são tremendamente poluidoras, a atmosfera, a atividade da siderurgia, ela é altamente poluidora da atmosfera, não só em termos de jogar gás carbônico, ela joga outros compostos químicos muito perigosos, provocadores de chuva ácida, fuligem de ferro na atmosfera. Então, se a gente conseguisse capturar esse gás carbônico maléfico que é produzido no Brasil, já que as usinas estão no mesmo estado onde estão as duas grandes siderúrgicas do Brasil, nós facilitaríamos a limpeza da atmosfera de gás carbônico e retornaríamos à atmosfera o gás carbônico em quantidades muito inferiores, usando o etanol. E teríamos um grande excedente, então, de etanol para podermos suprir a Alemanha e possivelmente a Europa, né? E a Europa toda ficou banida da Rússia, como eles baniram a Rússia baniu eles do gás, de ter o gás. Bom, as usinas atômicas são consideradas geradoras verdes de energia. Elas usam, não se assustem, elas usam urânio como combustível, mas o urânio é radioativo, ele não é combustível. Ele gera calor, e gerando calor, ele gera vapor, e gerando vapor, ele gera eletricidade através de turbinas geradoras de eletricidade. Então, embora se fale muito, né, a usina atômica é reconhecida como um sistema de geração de energia verde. As usinas nossas, um foi fundada em 81, a 2 em 90, esses anos todos. Você se lembra que existe isso no Brasil? Eu não vou entrar no assunto de por que elas foram criadas, se o Brasil graçava de capacidade hidrelétrica, fervilhava, nós tínhamos grande capacidade hidrelétrica. Então,
essa capacidade hidrelétrica está sendo afetada pelo efeito estufa, que está fazendo o descontrole das chuvas, secas onde não tinha seca, chuva onde não tinha chuva, desequilíbrio. Onde tinha que chover não chove mais e onde não era para chover está chovendo demais. Uma bagunça, né? Então, gente, nós teríamos, não como Chile, que quer fazer gasolina, nós teríamos como baixar o efeito estufa, porque nós íamos capturar gás carbônico e fazer etanol. E o etanol gera menos gás carbônico e nós então manteríamos um círculo, né, de captação, confecção e jogando menos, cada vez menos e cada vez tirando mais e produzindo mais etanol. Então nós temos uma vantagem muito grande sobre a maioria dos países do mundo. Não se esqueça que nós temos um país continental. O único, praticamente totalmente na área tropical da Terra, no hemisfério sul e na área tropical da Terra. Então nós temos vários meios que já estão sendo usados, eólicos, placas solares, mas eles são, a gente pode chamar de sazonal, né? Se não venta, não gera. Se não faz sol, não gera. E a usina atômica trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o que gasta de urânio em relação ao resto é uma quantidade irrisória. Se não fosse assim, os americanos não iam equipar seus submarinos nucleares que levam mísseis balísticos com múltiplas ogivas atômicas a usar a energia nuclear na sua propulsão e nem só os grandes porta-aviões. E nem só as numerosas usinas atômicas. A pior coisa que pode acontecer é uma usina atômica mal construída e de má manutenção. Aí é problema na certa. Agora, incrivelmente, aqui no Brasil, nós nunca passamos por isso. Nunca passamos por isso. E é uma fonte poderosa, é uma energia verde e poderosa, subutilizada. Nós teríamos uma capacidade de gerar etanol, abastecer toda a frota de carros, de veículos, trens. Para alguns a gente geraria óleo diesel, claro, mas o grosso da nossa frota seria mantida com etanol e biodiesel. Tudo feito tirando o gás carbônico da atmosfera. Como nós tiraríamos uma quantidade de gás carbônico da atmosfera e devolveríamos menos do que lançamos, o efeito estufa, o Brasil conseguiria fazer uma boa queda no efeito estufa.
Então a ideia que eu acho que deve ser pensada com muito carinho é da utilização desses dois meios que nós temos, que estão praticamente ociosos, subutilizados e que são geradores de energia verde e capazes de aumentar a produção sintética de etanol, evitando que o Brasil plante cana-de-açúcar, que nem um desesperado, e não tendo condições de suprir a demanda mundial. Agora, do meio sintético nós teríamos um superávit absurdo, e só com superávit a gente pode exportar. A gente não pode exportar quando a gente não tem superávit, porque vai faltar aqui e vai encarecer aqui. Então, assim eu encerro a primeira parte, sendo bem sucinto, não me delongando em muitos detalhes, só demonstrando que o Brasil não é Islândia nem Chile. É um meio termo bem plausível. Depois eu vou falar sobre a segunda parte da produção de etanol, que hoje nós mantemos a frota de carros de etanol abastecidas, mas vou deixar para dizer na segunda parte, para não cansar vocês, entendeu? Vocês leem, vocês escutem, debatam, pensem no que eu falei e depois assistam a segunda parte e complemente seu raciocínio. Ok, gente? Então, saúde a todos e até a próxima.